Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nessa noite, amém? Que Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Antes de começarmos a nossa reflexão, só para lembrar que por muito pouco nós não tivemos o quórum de 2/3, então no próximo domingo nós teremos a nossa assembleia extraordinária e ordinária. E para a alegria do irmão Renan, da irmã Lili, né, da Liceia, vamos ter o relatório do primeiro trimestre, né, graças a Deus, de 2023. Então, no próximo domingo, teremos a nossa Assembleia, segunda convocação extraordinária e a Assembleia ordinária. Queridos, temos vivido momentos de muita liberdade, eu diria até que é um termo que se usa, a libertinagem no meio do povo de Deus. Por outro lado, nós também temos alguns excessos que Jesus chegou a falar que os fariseus, ele fala muito para os fariseus, para os escribas, né, os doutores da lei, que eles viam as coisas de uma maneira tal que nem eles entrariam no reino dos céus e nem permitiam que outras pessoas entrassem no reino dos céus. E eu, como pastor, como líder, não estou fazendo nenhuma catarse aqui, eu quero ensinar, como disse, aprendi hoje com o professor Adrier, né? O líder Ezequias, né, ele falou, ele fez a reforma religiosa. A questão era se o povo estava disposto a atender, né? O meu papel é pregar, né? E que o Espírito Santo fale o coração de cada um segundo a vocação que nós temos, a inclinação que nós temos. Eu li um livro, eu não me lembro agora quem é o autor, que ele fala o seguinte, exatamente essa questão da liberdade e a libertinagem, né? Ele fala que a igreja, às vezes, ela não consegue entender alguns pontos. Às vezes nós confortamos quem deve ser confrontado. Aí eu lembro a frase de Vitor Hugo: quem poupa o lobo, mata a ovelha. Às vezes, nós confrontamos quem precisa ser consolado. E nós matamos igualmente a ovelha. Quando você estuda o fenômeno dos desigrejados, você vai ver que geralmente são pessoas machucadas dentro da igreja. E às vezes nós, eu estou incluindo nisso, a gente não consegue entender o que é graça, o que é misericórdia. Gente, não entenderam nem Jesus. A mim, a nós, como vão entender? E aí foi levantada uma discussão hoje na EBD sobre a questão da parábola, né? Eu falei, olha, parábola não é fato. Parábola é para exemplificar. É que nem quando eu ando com o Pedro no carro, né? Aí o Pedro hoje me fez a pergunta: vovô, o que é ser humano? Cara, como é que tu explica para uma criança de 4 anos o que é um ser humano? Então você cria parábolas para ensinar a criança. E Jesus, ele fazia isso. Jesus era muito pedagógico, Jesus era didático, né? Ele usava as coisas do cotidiano, do dia a dia, dentro daquele contexto, por isso que o professor André falou, dentro daquele contexto histórico, geográfico, político e fazia parábolas, não para complicar, mas que as pessoas tivessem a capacidade de entender. E aqui é exatamente isso. E pensando nesse tema, no grande tema, caminhando na visão do reino de Deus e trabalhando no tema perdidos dentro da casa do Pai, exatamente o que está acontecendo em Lucas capítulo 15. Nós falamos
no domingo passado, sobre a dracma perdida, que a mulher chama seus vizinhos, suas vizinhas para se alegrarem. E dentro desse capítulo 15, ele propõe 3 parábolas, né? Que é a parábola da ovelha perdida, que o pastor também chama os seus auxiliares para se alegrarem com ele, porque ele recuperou aquela ovelha que havia sido perdida. A moeda perdida, que aquela mulher chama, e ele propõe uma parábola do filho perdido que voltou para casa, e que o pai oferece uma festa, em que todos se alegram, exceto um, que morava dentro de casa. O irmão do filho pródigo é o único que não se alegra. E isso ele faz porque, se você olhar lá o capítulo 15, eu vou ler aqui, para te relembrar o que a gente falou no domingo passado, versos 1 a 3, diz o seguinte: aproximando-se Jesus dos publicanos e dos pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, ou seja, reclamaram, acharam aquilo, como é que pode? Ele tem que confrontar, ele tem que consolar essas pessoas. Falamos isso de Jesus. Ele recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou estas parábolas. Aí vem as 3 parábolas. Ou seja, a parábola não é um fato que existiu. É um fato para exemplificar aquilo que Deus quer trabalhar. Por exemplo, né, o público também é didático, né? Se você pegar e querer falar de vida eterna na parábola do rico e do Lázaro, você está falando uma grande bobagem, que a parábola de rico e do Lázaro não tem nada a ver com vida eterna. É um outro contexto. E Lázaro e o rico, ninguém estava vendo ninguém. Aquilo foi uma proposta de Jesus para anunciar. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ler o texto e estudar na escola bíblica dominical com o professor Andrier. Se você tiver com o professor Andrier, professor Carlos e o professor Lucas, né, você vai aprender muito. Então, a gente pensando nessas questões, né, que existem hoje pessoas dentro da igreja que não caminham na visão do reino de Deus, embora seja tão ritualista quanto os escribas e os fariseus. Eles vêm ao culto. Só não vou dizer que assiste a BD do André, porque já teria mudado o coração, né? Eles vêm ao culto, eles dão dízimo, frequentam o ambiente eclesiástico, mas não entenderam uma coisa que é fundamental. Esse meu microfone vai pifar, as mulheres já ir providenciando o outro, né? Uma coisa que é fundamental no reino de Deus. O reino de Deus é cheio de graça e misericórdia. Jesus, nós estamos vivendo um momento em que Jesus ele quer conduzir o seu povo em graça e misericórdia. Jesus ele veio para resgatar, nós falamos no domingo passado, para resgatar valores perdidos. E às vezes, meus irmãos, esses valores perdidos estão perdidos dentro de casa, assim como aquela mulher da dracma, naquela parábola, ela perde dentro de casa. E aí Jesus propõe uma terceira parábola para aqueles fariseus que não estavam entendendo a missão de Jesus. Que às vezes nós também não entendemos a missão da igreja para o século 21, que não entendemos qual é a visão da igreja para este momento que estamos vivendo. Há momentos sim, que nós negociamos princípios e valores, precisamos, meus irmãos, confrontar, e quando nós não confrontamos o pecado, nós pecamos. Precisamos confrontar. Agora existe aquela pessoa que já está quebrada, existe aquela pessoa que já vem já destruída, destroçada, que reconheceu o seu pecado.
Nós precisamos consolar. E às vezes tem pessoas que estão perdidas do lado de fora, como é aquela mulher samaritana. A mulher samaritana, com vários maridos que se encontram com Jesus ali no poço, e ela começa a conversar, e Jesus fala que ela teve vários maridos, e aquele marido que ela tinha não era dela, ou seja, dá para se entender alguma coisa ali, o que estava acontecendo de errado. Deus vai lá e faz o quê? Confronta e consola. Porque a mulher estava perdida, fora da igreja. Agora, quando você vai para a parábola, não, aí é fato, do jovem rico, você encontra uma pessoa que está perdida dentro da igreja, com seus rituais, com a sua autojustiça. Esse é o nosso problema, autojustiça. Queremos ser o paquímetro. Quem estudou engenharia sabe o que eu estou falando, né? Queremos ser a régua, e a régua é Jesus. Aquele jovem rico começa já com uma palavra que Jesus vai logo e dá uma solapada nele, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A primeira frase de Jesus é: por que tu me chamas de bom? Você sabe o que você está falando? Esse era o cara. Ele começa a te falar tudo o que ele fazia dentro da igreja, mas ele estava muito distante de Deus. Esse é o perdido dentro da igreja. É possível, meus irmãos, que algumas pessoas estejam dentro da igreja, mas longe de Deus. Infelizmente, é possível isso. A situação da maioria das pessoas, às vezes, que participam como membros de igreja aqui no Brasil, se denominam cristão, mas não entende efetivamente o significado do Evangelho, das boas novas de reconciliação, da graça, da misericórdia, do Espírito Santo de Deus que habita em nós para curar. Então, quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, e nós estamos concluindo essa série, e ano que vem já temos um novo tema, temos também às vezes pessoas que se encontram perdidas na casa do Pai. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não enxergam a verdade, não veem a luz, e acreditam que estão bem. Lembra que eu falei que para você, no domingo passado, para você resgatar valor, você tem que acender a candeia e abrir a luz dentro de você, olhar para dentro de você, para tirar aquilo que está escuro, aquilo que está sujo. Tem pessoas que não conseguem enxergar como elas estão, não se reconhecem o seu estado diante do Deus que é todo poderoso, o soberano, o único que é verdadeiramente bom. Se hoje eu prego aqui nessa igreja, se eu estou aqui no púlpito dessa igreja, é por pura graça e misericórdia de Deus. Minha esposa sabe o que eu fui. Minha esposa sabe o monstro que existe dentro de mim, que todos os dias é sepultado pelo sangue do Cordeiro. Isso nos faz, como diz aquela parábola de Jesus, quando você é perdoado, você também precisa, e é muito perdoado, você tem que perdoar ainda mais o outro. E esses fariseus, aqui em Lucas 15, eles não conseguem entender essa graça, essa misericórdia. Por isso que Jesus ele propõe essas parábolas. E eu acabei de falar sobre essas classes de pessoas que estão perdidas. E essa parábola é uma lição para muitos que estão perdidos. E aqui nós vamos aprender que o amor do Pai é tão grande, tanto para os que estão perdidos fora da igreja, para os que estão perdidos
dentro da igreja. O olhar de graça e misericórdia de Deus, de amor, de compreensão, de carinho, de abraço, é igual tanto para quem está fora, quanto para quem está dentro. Agora, uma das lições mais importantes dessas 3 parábolas, que é fantástica, que Deus ama de igual forma todos eles, e que todos os que estavam perdidos foram restaurados. Ou seja, não existe pecado dentro ou fora da igreja que o sangue de Jesus, através da obra vicária do Espírito Santo de Deus, através da obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tenha poder para mudar a nossa situação. O problema é que às vezes nós somos fariseus e não queremos que o outro seja perdoado. Não agimos de graça e misericórdia. Interessante é que aquele jovem dessa parábola, ele vivia dentro da igreja, daquele contexto, mas não era uma pessoa livre. Vamos ver o que diz o verso de número 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tanto anos que te sirvo, e o Senhor nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Que coisa triste. Que estado triste. Eu não vou ler toda a parábola, porque essa parábola é bem conhecida, né? Eu aqui não quero falar do filho pródigo, filho mais novo. Eu quero falar agora desse filho que fica em casa, desse filho mais velho, que mesmo estando dentro de casa, ele não era livre. Talvez dentro do coração daquele jovem da parábola, o que Deus quer ensinar nutre uma admiração secreta pelas coisas do mundo. Às vezes ele tem uma atração pelo pecado. Tem gente que está na igreja, que se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus, seria fulminado. Esse jovem é o retrato dessa pessoa. Pessoas que estão perdidas, ele reclama, ele vivia na casa do pai, e ele joga: há tanto tempo te sirvo, nunca transgredi o mandamento seu. Ou seja, ele estava dentro de casa, mas estava o quê? Aprisionado. Ele não fazia as coisas na casa do Senhor por amor, ele não fazia as coisas na casa do pai por prazer, mas por ser apenas um servo. Ele não tinha essa concepção, ele não entendia, a ponto de, quando o pai age de misericórdia e graça com aquele que havia perdido, ele fala: eu nunca, olha só a justificação, eu nunca transgredi um mandamento seu. Será? Isso é parábola, gente. Deus está falando dele, do povo dele. O povo dele queria a justiça e reclama dizendo que nunca transgrediu. E vem a parábola de jovem rico diz exatamente o contrário. A Igreja Batista Missionária do Maracanã, o que eu mais vejo nos feedbacks das redes sociais, é que nós somos chamados uma igreja que ama, uma igreja acolhedora. Nós somos conhecidos como uma igreja de graça e misericórdia. Na segunda-feira, tiveram aqui os pastores, eles falaram isso: olha, a igreja do Maracanã é uma igreja abençoadora. Como ela recebe a gente vê um carinho. E nós vamos aprender, meus irmãos, a tratar dessas pessoas com carinho, mas com firmeza.
No livro de Thomas Watson, tem uma frase que eu quero destacar, que ele fala o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo jamais será doce. Vou repetir a frase. De John Watson. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo jamais será doce. Aqui é confronto. É olharmos para dentro de nós e fazer uma análise. Será que eu sou como esse filho que estava dentro de casa? De chegar a falar que o pai nunca deu nada. Deixa eu falar. Eu acho que tem pai aqui que já passou por isso, né? O do filho chegar e falar assim: pai, o senhor nunca me deu nada, eu quero morar contigo, você paga luz, paga água, paga internet, paga tudo, o filho está reclamando. Né? Nós somos assim. Nós somos esquisitos. Nós somos esquisitos. Deus agiu conosco de graça e misericórdia. E nós não queremos agir de graça e misericórdia para aqueles que estão perdidos, às vezes dentro da própria igreja. Pessoas que cresceram no lar evangélico, pessoas que são ritualistas, mas se encontram completamente perdidas, longe do amor do Pai. Esse jovem vivia na casa do pai, mas de verdade ele não obedecia os mandamentos do pai. Um dos principais mandamentos de Deus fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Nessa parábola nós podemos ver que esse filho mais velho não amava Deus de verdade. Por isso ele não conseguia amar o seu irmão que voltou. E lembre-se, ele está falando isso para quem? Para fariseus. Vocês querem ser justos, vocês se auto-justificam, vocês não amam nem ao Pai, por isso vocês não amam e não se alegram com aqueles que estão perdidos e são restaurados pelo Senhor. O filho mais velho não gostou da volta do irmão mais novo. Ao invés de acolhê-lo como o pai amoroso fez, ao invés de abraçar o seu irmão que estava perdido e foi restaurado, esse irmão faz exatamente o contrário. Ele se encheu de ódio, de indiferença, rebeldia. Talvez ele estivesse gostando de ser o único dentro da casa, gostasse de estar sozinho, gostasse de ser o destaque do papai, assim como os fariseus eles faziam o tempo todo, achavam que a salvação era só para eles, a graça, a misericórdia, o reino de Deus era só para eles. A gente tem estudado isso em Romanos, aqui às quartas-feiras. Precisamos, meus irmãos, entender que o amor é o mais importante. Talvez aquele irmão mais velho estava feliz com a ausência do irmão mais jovem. Será que você fica feliz quando você vê um irmão seu caído ou cair? Será que isso alegra o teu coração? Temos que olhar as pessoas com olhar de misericórdia. Quando caminhamos na visão do reino de Deus, nós temos que resgatar muitas pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai. Aquele jovem vivia na casa do Pai, isso é um perigo, mas confiava na sua própria justiça, tal como os fariseus.
É um exemplo. Às vezes nós nos auto-justificamos. Confiamos na nossa própria justiça. Esse filho mais novo, ele era perspicaz em olhar o pecado dos seus irmãos. Às vezes nós somos assim. Nós somos ávidos a olhar o erro do outro e não jogamos a luz de Cristo sobre nós. Às vezes nós coamos mosquito, engolimos camelos. Precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, para resgatar os perdidos, olhar para dentro de nós e vermos quem verdadeiramente somos. Aquele jovem da parábola, ele não enxergava os seus próprios pecados. Ele foi muito rápido ao condenar o irmão que deu o pai como morto e foi embora e desperdiçou tudo. Ele era um legalista. Será que você conhece alguém assim? Legalista? Ainda bem que nós temos a Bíblia. Sabemos que os fariseus existiram só naquela época. Hoje nós não temos fariseus. Hoje nós temos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, cheio de amor e graça, cheio do fruto do Espírito Santo, conforme diz Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Aquele jovem, e aí esse jovem simboliza os fariseus. Por isso que o professor André falou, a parábola ela tem exemplificações. O pai representa Deus. O filho mais novo é um gentio. O filho mais velho são os fariseus. Nunca esqueça isso, nem em mente, para você poder absorver o máximo dessa reflexão. Às vezes nós somos rápidos para condenar o outro, mas somos devagar para olhar para dentro de nós. Aquele jovem da parábola, que simbolizava os fariseus, exteriormente consideravam-se pessoas obedientes, interiormente, porém, eles estavam perdidos. Jesus chama aquele povo de sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro, porque não havia espaço para aqueles fariseus, para graça e misericórdia, a ponto de ser um dos primeiros a falar: crucificam, crucificam. O filho mais velho, ele não vivia uma espiritualidade libertadora. É isso que a igreja precisa aprender, a vivermos uma espiritualidade libertadora. Mas ao invés disso, alguns de nós, estou falando de maneira geral, estou falando de igreja batistada cada não, tá? Porque o pessoal aqui depois vai assistir. Alguns de nós vive uma religiosidade opressora, rígida, a ponto de nos tornar escravos. Eu não faço porque Deus vai me castigar. Eu não faço porque eu amo a Deus. O Espírito dele habita em mim. Eu não tenho prazer em cometer pecado. Porque quando você não entender isso, se você viver uma religiosidade opressora, rígida, você torna-se escravo. É isso que a gente está aprendendo em Romanos. Tornamos escravos da lei. Precisamos aprender esse evangelho salvador. E aqui eu não estou passando pano em quem erra, não. Lembra-se da frase que eu falei: enquanto o pecado não for amargo,
jamais será doce. Precisamos apontar o erro. Precisamos mostrar que a pessoa está no pecado, que ela está perdida, às vezes dentro da própria igreja, mas também apontar para a solução, para a graça, para a misericórdia, para a bondade, para o amor de Deus. Precisamos saber a hora de confrontar e a hora de consolar. Uma frase de Hernandes Dias Lopes, ele diz que muitas pessoas estão na igreja, mas não têm prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com o próprio Pai. Muitas vezes, nós, como servo de Deus, usamos a igreja sem alegria, mas por obrigação. Hoje eu tenho que ir para a igreja. Estou tão cansado, mas eu tenho que ir. Mas não tenho que ir para me abastecer, para me alegrar, para compartilhar. Mas eu tenho que ir porque se eu não for, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Queridos, eu espero que ninguém passe por isso. Eu já fiquei mais de um ano sem poder ir à igreja. Há pouco tempo eu fiquei alguns dias, meses, sem poder ir à igreja. E como doía, não por obrigação, mas a saudade da comunhão, é a saudade de abraçar os irmãos, é a saudade de ouvir a palavra, é a saudade de assistir uma escola bíblica dominical, é a saudade de adorar a Deus em congregação, saudade de estar na casa do Senhor. E às vezes nós perdemos esse privilégio, às vezes nós estamos tão acostumados com a igreja de Jesus, de estar na igreja, que não olhamos e não conseguimos perceber a graça e a alegria de estar na igreja. Segunda coisa que eu aprendo aqui, nesse trecho do filho mais velho, e que é uma consequência nossa, temos psicólogos aqui, vão entender. Às vezes, nós estamos perdidos na casa do Pai, travamos na caminhada da visão do reino de Deus, porque o nosso coração está cheio de amargura. Às vezes nós estamos amargos, sua amargura é decorrente de alguma coisa. Então, aquele jovem dessa parábola tinha um amargor em que ele sente pelo seu irmão. Ele estava tão escravizado pela sua conduta dentro de casa, que ele só sabia arrotar para o pai a exclusão e a discriminação. Ele se achava que era o único que prestava naquela casa. Já viu isso? Tem um texto algum. Aquela pessoa que se acha o guardião da moral e dos bons costumes. Quando nós somos guardiães da moral e do bom costume, tem que ter um equilíbrio de graça e misericórdia. Senão você se torna um ditador. Você se torna um déspota. Aquele jovem, ele acreditava na religião da lei, do legalismo, e não da graça de Jesus Cristo. O texto é muito claro. A amargura desse jovem, olha o que ele fala: mas quando veio esse seu filho, não é meu irmão, é seu filho. Quando veio esse seu filho, que sumiu
gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele? Ele não merece a graça, ele não merece a misericórdia, ele não merece o perdão. Era assim o pensamento dos fariseus daquela época, e assim o pensamento de muitos de nós hoje. Queremos graça e misericórdia somente para nós, mas não temos graça e misericórdia para aqueles que estão perdidos, arrependidos e se reconciliaram com o Senhor. Existe essa condição. Tem que se arrepender, olhar para dentro de si, reconhecer o seu erro, pedir perdão. Isso me lembra Jesus, quando ele trazem aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus está assistindo aquela turma ali, e pega a mulher seminua, coloca ela no paredão, prostituta, adúltera, vamos apedrejá-la. E aí olharam para Jesus, porque ele era rabi. Jesus simplesmente falou o seguinte: aquele que não tiver nenhum pecado, que eu tire a primeira pedra. E diz o texto que foi sair dos mais velhos aos mais novos. Aqui é necessário uma compreensão desse contexto aqui, contexto judaico. A lei dizia que quem fosse pego no adultério merecia o quê? Ser apedrejado. Mas quem? Homem e mulher. Mas só tinha mulher. Cadê o homem? Será que ele era amiguinho? Será que ele era uma... Não, para ele a gente dá um jeitinho. Será que ele era amigo do Fred Política? E aí por isso que Jesus fala: aquele que não tiver em pecado, atira a primeira pedra. Na lei judaica, a primeira pedra tinha que ser atirada pelo aquele que viu o flagrante. Ou seja, quem tinha que atirar a primeira pedra era o pessoal que trouxe o camarada. Aí Jesus provoca aquele que não tem nenhum pecado e que atire a primeira pedra. E Jesus sabia o que aquele pessoal fez. E aquele cara faz o quê? Aquele grupo recua. E aí, pela ordem judaica, o que apedrejaria logo depois são os anciões. Os anciões pensam: opa, peraí, se esse camarada aqui não está atacando a pedra, eu também não ataco. E sai fora. E todos vão embora. E Jesus olha para aquela cena. Lembra que eu falei do conforto e consolo? Jesus olha para aquela mulher, despida, nua, em todos os sentidos, nua diante de Deus, diante do seu pecado. Deus consegue observar a dor daquela mulher, o sentimento daquela mulher, e trabalha com graça. E fala: mulher, onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. E faz a advertência: vá e não peques mais. Consola. Jesus sabia trabalhar o equilíbrio entre o conforto e o consolo. Graça e misericórdia, justiça e isso. Diferente desse jovem da parábola, diferente dos fariseus daquela época, que se auto-justificava, a ponto daquele camarada de vir aquele erro, não chamar nem o seu irmão, de chamar de esse seu filho, como não tivesse nenhuma ligação com ele. Às vezes nós somos assim, querido, nós descartamos pessoas que são
descartamos por menor dos motivos, porque nos achamos autojustificáveis. Lembrando que bom só tem um, que é Deus. Justo só tem um, que é Deus. Nós somos justificados por Ele. A verdadeira justiça vem do Senhor. E às vezes, devido à nossa amargura, devido a situações que nós vivemos e passamos, ao invés de melhorarmos, nós ficamos embrutecidos. Ao invés de aprendermos com a lição da vida, que a vida nos resgata, ao invés de olharmos para o vale de ossos secos e ver a esperança, quando olhamos para o vale da sombra da morte, olharmos para Cristo, entendemos que nós um dia não estávamos nesse vale, nós um dia estávamos ali, e que Deus agiu de graça e misericórdia. Mas às vezes nós somos traumatizados por alguma coisa que eu não sei o que aconteceu aqui, e a gente sabe, quando a gente estuda, por que os fariseus tinham esse complexo, que era justificável, mas não era justo. Isso é a dificuldade deles em perdoar. Meus amados irmãos, se tem algo que mata o amor, que acaba com a empatia, com a solidariedade, com a disposição de perdoar e dar a paz, esse algo se chama amargura no coração. Muitos corações amargurados, muitas pessoas adormecidas, muitas pessoas perdidas dentro da igreja. Um coração amargurado faz mal para a própria pessoa e para todos que estão ao entorno dela. Apenas Deus, querida e amada igreja, somente Deus pode curar feridas de um coração amargurado. O sangue de Jesus tem poder de curar toda a nossa amargura. Fechar a porta que ficou para trás, olharmos para o alvo e para a frente. Às vezes vem lembrança do passado, como diz o pastor Armando Filho do seu poema, que querem nos fazer parar. Lembranças do passado que querem nos fazer parar, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitos estão perdidos pela amargura, e a sua mágoa começa a vazar, porque ele não tem chance de se recuperar, ele não consegue perdoar. Na sua religiosidade não existe espaço para restauração. Eu falo isso com o coração sangrando, porque algumas pessoas sabem da minha história, irmãos disso sabem um pouquinho. Não sou digno de estar aqui, meus irmãos. Não sou digno. Talvez eu seja o pior de todos vocês. Mas a graça de Deus me alcançou. E eu fui encontrado, perdido dentro da igreja. Porque alguém me consolou, me confrontou e me amou. Precisamos amar. A falta de amor, querida igreja, é um pecado tão grave como o pecado de uma vida imoral e dissoluta do filho pródigo. A falta de amor é tão grave como o pecado do filho pródigo. A falta de amor do filho mais velho é um pecado tão grave quanto o filho esbanjador. Falta de graça e misericórdia. E olha o que acontece por causa da amargura. Ele fica ressentido e se isola. Ele se isola do pai, ele se isola do irmão. Ele não quis entrar na casa, não quis participar da comunhão como seu pai
fica do lado de fora da celebração. Que coisa triste. Olha o que ele fala. Então respondeu, e ele sai, não quer entrar, e o pai respondeu, meu filho. E ele começa a reclamar. Ele fala, meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho esse ano está falando da nação de Israel, está falando do povo ali. Mas é preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, quando a graça, a misericórdia, a bondade de Deus alcança alguém, é motivo de alegria para toda a igreja. É motivo de grande alegria, de grande amor, de grande graça e misericórdia. Não podemos, meus amados irmãos, mergulhar na nossa amargura quando nós nos prendemos a ressentimentos do passado. Nós perdemos a comunhão com o nosso Pai. Indo para a conclusão, é interessante que esse Pai, Ele ama tanto o que está perdido lá fora, como está perdido aqui dentro. Da mesma maneira que aquele pai da parábola espera o filho na varanda para lhe dar um abraço. Esse Pai amoroso, esse Pai gracioso que é Cristo Jesus, fala, meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é seu. Fariseu, estava com o fariseu, por que você está reclamando, dizendo que eu como com publicanos, com pecadores? Você devia se alegrar, porque eles não tinham nada, vocês sempre tiveram tudo. Tudo que eu tenho pertence a vocês. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. Precisamos nos alegrar, meus irmãos. O amor que o Pai manifesta ao Filho naquele momento é de graça e misericórdia. Jesus está sempre atento ao sofrimento dos seus filhos e suas filhas, tanto os perdidos fora da igreja, como os perdidos dentro da igreja. Precisamos lembrar o que João fala na sua primeira carta, no versículo 1, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que eu e você não sejamos um crente perdido dentro da igreja, mas nos convertamos enquanto é tempo para vivermos a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Nós vamos cantar sobre essa palavra. Eu queria que enquanto nós cantássemos, você refletisse sobre tudo que foi falado essa noite. Essa é uma canção que fala justamente sobre essa palavra, sobre o filho que se foi, voltou.